Pessoal, tudo beleza? Domingão de muito estudo, trabalho aqui de manhã, porque à tarde tem Eurocopa, depois tem Copa América, enfim, aí a gente curte primeiro o labor, depois a diversão, ao menos por aqui, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tema interessantíssimo que vai envolver interdisciplinariedade, direitos humanos, por que não também direito constitucional e a atuação prático-processual no recorte específico do delegado, mas, claro, você vai poder naturalmente utilizar o raciocínio aqui trabalhado para toda e qualquer carreira no âmbito da persecução, no âmbito do processo criminal. Sou o professor Pedro Coelho, defensor público federal, atuante na área criminal há mais de 13 anos, professor de direito criminal, de direito processual penal, de leis penais especiais, execução penal, enfim, você sabe aqui absolutamente tudo que é importante e de atualização dentro do espectro criminal, assinando aqui o nosso canal. Então deixa o joinha, se inscreve, porque aí sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Mas que danado, claro, você entrou aqui querendo saber o que danado é essa teoria do trapézio. O que é que tu estás inventando agora? Preste atenção que o primeiro ponto não é invenção, muito menos minha. Isso já vem sendo trabalhado historicamente pela doutrina internacionalista e constitucionalista aqui no Brasil há algum tempo, sob influência aí da perspectiva europeia e internalizadamente aqui no Brasil, de forma mais destacada, pela professora Flávia Piovesan. Aliás, a teoria do trapézio foi objeto específico aí de questionamento em prova oral no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então não é um tema que a gente está tirando de um lugar obscuro, e é extremamente importante. Mas afinal, o que vem a ser essa teoria do trapézio? E ela é adotada aqui no Brasil. Presta atenção, se vocês são como eu, imagino que sim, já devem ter estudado, ou devem ter estudado lá desde o início da faculdade, a teoria do ordenamento jurídico da norma pura kelseniana, a partir da perspectiva do sistema piramidal de Hans Kelsen, a pirâmide kelseniana, que tem justamente como seu ápice no cume, isoladamente, a norma maior, a norma constitucional. E a professora Flávia Piovesan, de novo, a partir da constitucionalização do direito internacional, oriunda dos efeitos da globalização acerca do ordenamento jurídico, da Constituição, do direito constitucional, ganha impulso aí, notadamente em 1948, com a subscrição, a assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos, criação de blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, vai propor uma revisão sob essa perspectiva. De acordo com a professora, a gente precisa alargar esse topo da pirâmide, transformando não mais num cume, mas num verdadeiro altiplano, né? Ali no ápice dessa formatação. Por quê? Porque vai equivaler à norma constitucional, não apenas à norma efetiva e formalmente constitucional, identificada e encontrada lá no texto expresso da Constituição dos respectivos estados, dos respectivos países, mas sim também em normas oriundas e estabelecidas em tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Então, na visão da professora Flávia Piovesan, a gente criaria efetivamente um verdadeiro bloco de parâmetro constitucional, incluído aí não apenas as normas constitucionais, mas em mesma valência as normas internacionais de espectro de direitos humanos. Então, o cume da pirâmide, ele é convertido, o ápice do nosso ordenamento jurídico, ele passa a ser convertido não apenas em normas estritamente constitucionais, mas também normas convencionais, internacionais de direitos humanos. Essa é uma teoria que foi debatida bastante no Supremo Tribunal Federal, chegou a encontrar eco em alguns ministros, como, por exemplo, o ministro Celso de Mello, mas não se sagrou vencedora. Nós não adotamos no Brasil a teoria do trapézio, beleza? Por quê? Porque, na verdade, a gente começa uma ruptura ou uma sinalização de possibilidade de ruptura da visão tradicional da pirâmide kelseniana. Porque, em relação às normas
de direito internacional relacionadas a direitos humanos é justamente um meio termo. O que nós vamos enxergar é que, via de regra, elas ostentarão natureza não de norma constitucional, mas tampouco de norma legal. Não é um equivalente a uma lei ordinária ou lei complementar. Ele vai gozar de aspecto de supralegalidade. Ficará abaixo da norma constitucional, mas acima das leis ordinárias e complementar. Tanto isso é verdade que, a partir dessa perspectiva, o Supremo editou a súmula vinculante 25, reconhecendo a ilegalidade da prisão do depositário infiel. Não porque há ausência de previsão ou compatibilidade constitucional, aliás, a própria Constituição prevê essa modalidade de prisão cível, mas como o Constituinte relega ao legislador infraconstitucional a regulamentação e essa prisão do depositário infiel é absolutamente vedada de maneira peremptória na Convenção Americana de Direitos Humanos, aqui, como essa Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ela tem aqui natureza de supralegalidade, qualquer disciplina procedimentalizando a prisão do depositário infiel encontraria incompatibilidade e, portanto, reconhece-se a inconvencionalidade. Dentro dessa ótica, as normas e tratados e convenções internacionais de direitos humanos não se assentam aí em valência ou invalidade constitucional, mas num parâmetro de supralegalidade, criando um verdadeiro bloco de convencionalidade que precisa ser parametrizado e utilizado por agentes que atuam dentro da perspectiva do âmbito jurídico e, naturalmente, puxando a sardinha para a área criminal por todos os agentes que atuam na espécie ou no aspecto criminal, defensores, juízes, membros do Ministério Público e, claro, delegado de polícia. Por quê? Porque a gente tem afirmado em nossos encontros, em nossas aulas, que de fato há uma ideia cada vez mais difundida de que o delegado de polícia é absolutamente a primeira figura do Estado após o cometimento ou suposto cometimento de uma infração penal, que chega com a finalidade de garantir direitos, de proteger direitos e não tem um papel exclusivamente de preparação, uma função preparatória. Tem também essa função garantidora, função de filtro. Por quê? Porque não interessa ao Estado investigações absolutamente equivocadas que comprometam e constranjam indevidamente pessoas inocentes e muito mais, ou muito menos, há interesse em submissão à esfera da persecução criminal na esfera judicial. A promoção aqui de ações penais como aventureiras, assim, irresponsáveis, sem lastro de viabilidade. Então é dentro dessa perspectiva também para se enxergar num desenho e na atuação do delegado de polícia como uma função filtro, uma função garantidora, seguradora, beleza? Tranquilo? E aí, naturalmente, nessa atuação, cabe ao delegado de polícia fazer análise justamente utilizando o seu preparo de conceitos técnicos, à luz da legalidade, à luz da constitucionalidade e à luz também de um controle de convencionalidade. Por isso que o delegado de polícia, assim como os outros partícipes da estrutura persecutória criminal, pode, e mais do que isso, deve realizar na sua atividade finalística um controle de legalidade, de constitucionalidade e também de convencionalidade. Beleza? Então, a gente aproveita essa perspectiva para dizer a teoria do trapézio é algo que ainda está em debate, em evolução. Num primeiro momento, ela não é absoluta e integralmente agasalhada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela vai, a partir desse início de debate, trazer algumas consequências dentro dessa perspectiva de bloco de convencionalidade. E aí, a gente vai trazer mais um argumento para uma das celeumas que ainda insistem em militar entre os agentes
jurídico-criminais, se há ou não a possibilidade do delegado de polícia deixar de lavrar um auto de prisão em flagrante, deixar de instaurar um inquérito policial por fazer uma avaliação de que o crime é atípico do ponto de vista material. Você ainda tem uma doutrina e uma corrente mais clássica e, na minha visão, obsoleta, sustentando que cabe ao delegado a análise exclusivamente numa perspectiva de tipicidade formal, não podendo, não devendo adentrar no mérito, não podendo, não devendo adentrar na análise da tipicidade material. Então não cabe ao delegado analisar e verificar se o crime é ou não insignificante, se o crime é ou não típico ou atípico do ponto de vista material. Isso seria função exclusiva do Ministério Público titular da ação penal. Essa visão não é por mim compartilhada e não me parece fazer muito sentido. Hoje a gente tem o delegado de polícia como uma figura jurídica ou como um jurista consolidado. Essa visão é complementada e consolidada adequadamente com o advento da Lei 12.830 de 2013, exigindo esse preparo cada vez mais consolidado para a autoridade policial, com o recente Lei Orgânica das Polícias exigindo aí ou aproximando concursos públicos para delegado de polícia de outras carreiras, exigindo 3 anos, exigindo prova oral, ou seja, é absolutamente reconhecida e positivada a exigência de um conhecimento técnico jurídico para a autoridade policial. E, naturalmente, essa exigência como pressuposto de ingresso na carreira vai dialogar diretamente com a necessidade dele assim desempenhar. E essa análise crítica efetiva de identificar a tipicidade material, de analisar a compatibilidade daquela conduta e daquela atuação com a ordem legal, com a ordem constitucional e com a ordem convencional, vai, sem dúvida alguma, gerar força de propulsão para uma nova visão que adeque-se a essa nova realidade, no sentido de que cabe sim ao delegado fazer a avaliação, fazer a verificação e deixar de atuar de maneira fundamentada, se assim entender pertinente, de maneira motivada, à luz dessa leitura de tipicidade, não apenas formal, mas também material. Claro, tomando os cuidados de comunicar aqui ao membro do Ministério Público, à instituição Ministério Público, ao aparato correicional dentro da própria Polícia Civil, mas nós compactuamos dessa visão mais moderna, mais necessária e que clama por racionalidade, até mesmo porque isso vai ao encontro de valores e valências caras ao texto constitucional, como, por exemplo, o princípio da eficiência e o princípio da economicidade dentro da perspectiva inerente à persecução penal. Beleza? Tranquilo? Fizemos um apanhado aí bastante geral, mas me parece bem interessante. Comenta aí se você gostou. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal!